Quero telespectador do canal do Esquema Tático, sejam muito bem-vindos a mais um Bolão do Brasileirão, episódio número 9. Sim, estamos chegando ao 10º episódio e vamos falar aqui da 12ª rodada do Brasileirão. Meu nome é Leonardo Moscatelli, eu apresento aqui esse episódio, esse especial aqui do Bolão, juntamente com meu querido amigo, meu querido companheiro das madrugadas paulistanas, nosso querido santista aqui da bancada do canal do Esquema Tático, Guilherme de Almeida. E aí, Gui, como que você tá? Fala, Léo. Tô um pouco frustrado, né? Meu time jogou muito melhor nessa rodada aí contra o Botafogo, mesmo fora de casa, né? Mas muito pela péssima pontaria dos meus atacantes e, e as boas defesas do Gatito Fernandes, a gente acabou ficando só no 0-0 com os caras, né? Mas é isso aí, bola para frente e pensar nos próximos jogos aí, Libertadores e Brasileirão, Sim. que vão ser muito importantes aí. Muito bem dito. Na nossa última rodada, né, na 11ª rodada, a gente teve placares bem elásticos aí, né? A gente teve um 3-2 do Corinthians contra o Bahia, a gente teve 4-2 do Bragantino contra o Ceará, 1-0 magrinho do Fortaleza contra o Inter. O Inter decepcionou muita gente aí, né, que estava esperando que o Inter pudesse ter um resultado bem positivo, né, contra o Fortaleza, mas entrou com time misto também, né? Então não dá para culpar muito os caras. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, um jogo eletrizante, né? 7 gols, então 4-3 para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi buscar 2 vezes o resultado, né? Saiu atrás do placar 2 vezes, virou o jogo e ganhou muito bem. O Atlético Goianiense só fez um gol ali no finalzinho da partida. Grêmio e Palmeiras 1-1, né? Já esperado por mim, que sou um palmeirense muito crítico ao luxemburguismo. Esse cara que é muito ultrapassado para o futebol brasileiro e mundial, acho que não devia nem estar trabalhando mais. Pode trabalhar aí nos times de Série B, uns times aí da parte de baixo da tabela, mas um time como o Palmeiras não dá para ter um cara como esse à frente, né, do time. Enfim, desabafos à parte. Coritiba e Vasco, a gente teve uma vitória até surpreendente do Coritiba. O Coritiba que estava lá na parte de baixo da tabela. E o Vasco não conseguiu, né, fazer gol ali contra o Coritiba. E no finalzinho teve um pênalti ali do Pikachu, muito bem marcado. E o Coritiba cobrou uma vez, perdeu. Aí o Fernando Miguel tinha saído do. Não estava na linha, né, ali do gol. Aí voltou o lance e aí o Robson foi lá e fez o gol do Curitiba. Para tristeza de quem botou o Sabino, né, do Curitiba, que poderia ter feito aí uma pontuação boa no Cartola. Botafogo e Santos, um jogo decepcionante aí, 0-0. Muita gente que botou o Marinho se decepcionou também. Sport Fluminense 1-0 para o Sport. Também uma partida que eu não esperava. Na verdade, muita gente não esperava. O Sport foi lá e jogou bem contra o Fluminense, né? O Fluminense que parece que não estava se achando, não estava jogando com... Tinha algumas peças que foram poupadas, inclusive, para essa partida. Mas, enfim, o gol saiu num pênalti, né? E o Hernani Brocador foi lá e fez o gol do Sport, num pênalti também bem marcado do Egídio. Enfim, essas foram as partidas. E a gente tem a partida de Flamengo e Goiás, que ainda não ocorreu, vai ocorrer só lá em outubro. Então, essas foram as 7 partidas. Eu acertei 2, né? Foi difícil palpitar para essa última rodada e eu só acabei acertando só 2 placares. Acertei Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, que eu acertei a vitória do Atlético Mineiro. E acertei em cheio o placar de Grêmio e Palmeiras. Eu conheço bem meu time, sei que quando vai empatar, empata, né? É o time que mais empata nesse brasileiro. Impressionante. E você, Gui, você foi mal nessa rodada, hein? É, lamentável essa rodada para mim. Eu não acertei nenhum placar, né? Nem vitórias, nem empates, nem derrotas, não acertei nada, mas consegui tirar uma média acima da média dos cartoleiros nessa rodada, né? Então, pelo menos no Cartola, eu fui um pouco mais rigoroso assim nos meus palpites, né? Apostei nas peças certas e consegui ter uma pontuação até que legal aí. Por pouco eu não acertei o jogo do Palmeiras, porque até os 40 e tantos estava 1-0 e eu tinha colocado 1-0 para o Palmeiras.
Aí parece que o Palmeiras ficou pedindo, vem, empata, empata, por favor. E acabaram empatando ali, né? Mas beleza, bola para frente e vamos falar já dos placares dessa rodada aí. Isso. O primeiro jogo, como o Léo bem falou, vai ser um jogo que não vai contar para o Cartola, né? Vai ser Sport e Corinthians lá na Ilha do Retiro, né? Nenhum dos dois times joga Libertadores, né? Então, por conta disso, nenhum deles vai ter muitos desfalques, né? Praticamente nenhum desfalque dos dois lados. E eu apostei num placar de 1-1, porque o Sport vem jogando bem, ele vem melhorando, né? A gente brinca bastante por conta do Thiago Ventura, né? Jair Ventura. Do Jair Ventura, perdão, que o Jair Ventura não é um técnico que mereça nenhum aplauso, mas o Jair conseguiu colocar os caras para jogarem bem ali, organizados, e eu confio que eles não saiam com a derrota contra o Corinthians, que está num momento ainda um pouco difícil, embora a vitória contra o Bahia tenha sido positivo para eles, tenha, né, colocado um pouco de moral nos jogadores. O Cássio ficou um pouco mais confiante e tudo mais, mas ainda assim eu acho que eles não conseguem sair vitoriosos. 1-1 nesse primeiro jogo. O que você acha dessa partida, Léo? É muito bem dito, Gui. Eu concordo com você em tudo. Eu acho que o Sport e Corinthians vão empatar, né, nessa partida. Eu acho que 1-1 é um placar justo para que as duas equipes têm apresentado. Por mais que o Sport tenha apresentado um bom futebol, né, nessa última rodada, eu acho que o Corinthians acho que recuperou um pouco da confiança, né, que estava precisando recuperar mesmo, né, essa confiança, principalmente depois da saída do Thiago Nunes, né, toda uma reestruturação agora que o time está precisando fazer. Então, acho que justo um placar de 1-1. E como você bem disse, né, na última rodada os nossos cartolas não refletiram muito, né, o que aconteceu na média dos cartoleiros ali. A gente apostou bem nos jogadores e não tão bem, né, mas conseguimos uma pontuação aí acima da média ali, na casa dos 40 pontos, que não é tão ruim assim. Bom, nossa próxima partida, então, agora já valendo para o Cartola FC, a gente tem Internacional e São Paulo, um jogo que vai acontecer lá no Beira-Rio, e a gente já passa para as partidas que vão acontecer no sábado, né? Sábado, dia 26 de setembro. Nessa partida, eu acho que vai ser uma partida muito interessante, porque são dois times que gostam de ficar com a bola, são dois times que procuram sempre um jogo um pouco mais ofensivo, por mais que o Inter às vezes goste de jogar um pouco mais retrancado, né, pelas características dos jogadores, né, o Kudê, ele gosta de mudar muito esse estilo de jogo com base nos times com que ele joga, mas eu acho que vai ser uma partida bem emocionante. Eu estou apostando no placar de 3-2 pro Internacional, por conta disso, né, por conta de os dois times estarem com defesas, né, e até com goleiros em más fases, né, o próprio time do São Paulo não tem uma defesa confiável, e o time do Internacional acho que também está nessa mesma toada, mas tem jogadores que podem desequilibrar aí e podem fazer marcar gols, né, nessa partida. Então, eu tô apostando nesse placar um pouco mais ousado. E tenho 3 jogadores, e agora nesse novo formato a gente vai indicar 3 jogadores, cada um de nós vai indicar 3 jogadores para as partidas, né, para cada partida. Pode ser do mesmo time ou pode ser de times diferentes. Então, os meus 3 jogadores para essa partida, eu acho que o Saravia é uma boa opção para quem está buscando um lateral aí. Ele é bem caro, mas é uma boa opção. Thiago Galhardo, né, se ele for jogar, tem que estar no seu time, é uma ótima opção. E Luciano que tem feito muitos gols ainda para a equipe do São Paulo e também pode ser uma boa opção, já que, como eu disse, a equipe do Inter não tem uma zaga tão boa. E aí, Gui, qual que é a sua aposta para essa partida? Bom, eu concordo com você numa vitória para o Internacional. Os dois times eles jogam Libertadores, né? Então, no meio dessa semana eles vão jogar Libertadores e na próxima semana eles também irão jogar Libertadores. Então, a gente já aconselha você, cartoleiro, espere até o último minuto para escalar o seu time, para saber exatamente quem são os mais prováveis a serem escalados naquele jogo, né? Mas voltando ao placar, eu coloquei um 2-1 e no momento agora eu escalaria o Thiago Galhardo, o meu jogador de estimação do Internacional, o D'Alessandro,
que é um meia fantástico, é um meia que bate falta, é um meio que bate escanteio, né? Então é um cara que se apresenta muito bem na frente, então é um cara que eu sempre indico. E pelo lado de São Paulo eu indicaria o Brenner, que o Brenner está vivendo uma boa fase, ele é um cara muito correria, é um cara que sofre falta, né? É um cara que chuta bastante, então Brenner neles aí pro lado do São Paulo. O nosso próximo jogo é um jogo que não inspira muita confiança e muito potencial de um espetáculo, que é Atlético Paranaense e Bahia, né, na casa do Atlético Paranaense, lá na Arena Sintética. E eu não espero realmente um jogo com muitos gols, com muitos lances extraordinários. Eu acho que vai ser um jogo mais aquele jogo truncado de meio de campo. E eu coloquei um placar de 1-0 para o Atlético Paranaense por estar jogando em casa e pelo Bahia estar vivendo uma fase horrível, né? O Bahia está difícil, não conseguiu ganhar do Corinthians que estava com o humor totalmente para baixo, né? Então, eu aposto agora no Atlético Paranaense e jogadores, eu não vou chegar nem a escalar três, eu coloquei só do lado do Atlético Paranaense o goleiro Santos, né? Pelo fato de eu achar que ele não vai sofrer gols, então pode ser uma boa aposta para quem não quer ter o SG a menos. E o Giovânio Caveirinha, ex-Santos, ex-Flamengo, é um cara que vai para cima, é um cara que sofre faltas, é um cara driblador. Então eu gosto de jogadores assim, então eu vou colocar ele como uma possibilidade aí para os cartoleiros dessa rodada. E você, Léo, o que você acha dessa partida lá no Sul? Bom, Gui, essa partida, concordo com você em todos os aspectos. Eu acho que vai ser uma partida bem truncada, dois times que estão em fases realmente um pouco deploráveis, assim. O Bahia não conseguiu ganhar do Corinthians, o Corinthians que estava entregue ali, né? Tá numa fase também horrível, mas eu acho que por conta disso o Atlético Paranaense sai com a vitória. Eu também botei um placar de 1-0. E jogadores para você colocar no seu cartola, eu acho que o Santos é uma boa, né? Esperando um SG e talvez esperando algumas defesas difíceis, né? Por mais que o Bahia não esteja chutando tanto no gol. Eu botaria também o Thiago Heleno, que é um cara que sobe muito, às vezes pode fazer um gol aí de cabeça, né? Ele ajuda bastante e também é bom nos desarmes, né? Então é uma boa opção. E eu acho que com o desenrolar das coisas, né? Eu acho que o Kaiser pode ser uma boa opção se já for jogador do Atlético Paranaense para essa próxima rodada, que é o jogador do Atlético Goianiense, né? Mas já foi vendido para o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense desembolsou uma grana para comprar ele. Então, se você estiver esperando que ele possa estar vinculado já ao Atlético Paranaense, pode ser uma boa opção também. Nossa, uma próxima partida, a gente tem Atlético Mineiro e Grêmio, a partida que vai acontecer lá no Mineirão, né? O Atlético Mineiro joga em casa. E eu tô apostando num placar largo aí, bom para o Atlético Mineiro, de 3-1, porque o Atlético Mineiro vem dessa vitória até estranha, né, com o Atlético Goianiense, né? O time saiu atrás, mas foi buscar o resultado. O Quedo, numa noite inspirada, né, fez 3 gols. E eu acho que é uma aposta boa, né, o Atlético Mineiro, porque é um time que, né, pela característica do São Paulo, ele joga muito ofensivo, né, tem uma intensidade muito grande, não está tendo as partidas da Libertadores, né, para se preocupar. O time nem é da Copa do Brasil, é um time que está focado exclusivamente no Brasileirão, então vai chegar com força total para enfrentar esse time do Grêmio, que está numa fase horrível, né. Eu não sei como o meu time, Palmeiras, com a qualidade dos jogadores que tem, não ganhou do Grêmio, mesmo jogando fora de casa. Então, ainda fora de casa, né, o Grêmio, eu acho que vai estar totalmente entregue para essa equipe do Atlético Mineiro. E eu tô apostando até um golzinho, né, de misericórdia do Grêmio, porque por conta dessa ofensividade muito grande do Atlético Mineiro, que sobe muito e deixa a zaga às vezes um pouco exposta. Então, às vezes no lance de contra-ataque pode ser uma fatalidade ali sair um gol do Grêmio. Opções para escalar, eu vou só dar 3 dicas aqui do Atlético Mineiro. Acho que o Guilherme Arana é uma boa opção, está jogando muito bem. O Sampaoli é uma ótima opção de técnico também.
muito estável, né? Sempre está pontuando aí na casa dos 4, 5 pontos. E o Savarino. Acho que o Savarino é uma opção mais ousada, é um jogador mais barato e, assim, é um jogador que chuta muito no gol, tá sempre tentando, tá sempre se esforçando muito para durante as partidas, né? Driblando ali. Então, acho que é uma boa opção, principalmente para quem está buscando também uma valorização. Às vezes ele marca um gol ali, é um atacante muito veloz também, às vezes pode dar uma assistência. E, por exemplo, o Keno, eu acho que é um cara que está muito valorizado, então eu não botaria ele. E o Sacha também está numa fase um pouco ruim, então eu deixaria ele um pouco de canto. Tá? Então acho que são essas 3 opções, boas opções para a equipe do Atlético. E você, Gui, o que você acha? Eu concordo com você na vitória do Atlético Mineiro. Eu acho que vai ser muito difícil o Grêmio sair com algum resultado positivo, seja vitória ou empate, porque ele joga no meio da semana agora na Libertadores contra o Internacional, né? E na próxima semana ele também tem jogo pelo grupo da Libertadores e ele está precisando somar pontos na Libertadores. Renato Gaúcho, que é um cara muito copeiro, eu acho que ele vai conseguir jogar a força máxima para a Libertadores e vai poupar um pouquinho a galera, né? Vai jogar um time misto, um time, né, com peças de reposição para o Brasileirão, principalmente nesse final de semana agora, né? Então eu coloquei um placar de 2-0 para o Atlético, que não joga a Libertadores. Como peças, eu coloquei o outro lateral do Galo, coloquei o Guga, que está merecendo seleção, não sei porque o Tite não convocou ele, convocou o Gabriel Menino no lugar dele, para mim não fez o menor sentido, né? Mas enfim. Eu aposto também no Eduardo Sacha, que o Léo falou que é uma aposta, que ele está numa má fase. Sim, ele está numa má fase, mas eu acho que muito por isso ele está mordido, ele está precisando mostrar para o São Paulo que ele realmente é um jogador que merece confiança dele. Então, eu acho que a bola vai cair no pé dele, ele vai chutar. Então, eu acho que ele é uma boa aposta. E também, como você disse, o próprio Sampaoli, que é um cara muito estável, muito por conta do time dele marcar muitos gols, né? Então, normalmente, um time que marca muitos gols, o técnico reflete no técnico, né? O técnico fica valorizado também, né? A próxima partida da nossa rodada é uma partida que nos deixou com muita dúvida aí, é, porque o Bragantino surpreendeu no último jogo deles e o Vasco também surpreendeu perdendo. Então vai ser Vasco em casa contra o Bragantino. É, então, eu coloquei um placar de 1-1, sendo um pouco justo, principalmente pela colocação na tabela dos dois, né? O Vasco, ele é um time que ainda está na ponta da tabela, embora tenha perdido feio esse último jogo agora, e o Bragantino está lá embaixo ainda, mesmo tendo ganhado de 4-2, né? Como opções para esse jogo, eu coloquei só jogadores de ataque, eu acho que a defesa não vai ser o ponto alto desse jogo. Eu coloco um dos meus jogadores de estimação, Thales Magno, grande menino, joga com vontade. No último jogo eles não marcaram nenhum gol e ele fez 5 pontos no Cartola. Mostra que ele realmente é um cara que vai para cima, é um cara que chuta, é um cara que busca jogo, né? Então, para mim, é uma baita indicação. O Cano, que não marca gol alguns jogos, então ele deve estar um pouco mordido, querendo marcar. E pelo lado do Bragantino, o Claudinho, que desvalorizou, que não jogou nada, embora o time dele tenha ganhado de 4-2. Eu acho que pode ser uma boa opção para quem está querendo melhorar o patrimônio, né? Claudinho neles. O que você acha desse jogo aí? Bem duvidoso, Léo. É bem, bem difícil palpitar nessa partida, né? Porque, como você bem disse, são times que surpreenderam nessa última rodada. O Bragantino positivamente, o Vasco negativamente. O Vasco que, assim, por mais que não tenha um time de super estrelas, né? Tá bem na tabela, tem tido bons resultados. E o Bragantino, assim, é um time que a gente espera esse tipo de resultado, né? Ganhar bem, por exemplo, do Ceará, né? Ganhou bem ali, 4-2, um resultado sensacional para o time de Bragança Paulista, que tem um investimento muito alto e está precisando dar resultado desses investimentos em campo, né? Enfim, para jogadores desses dois times, eu acho que para o meu placar, né, que eu tenho um palpite de 1-0 para o Vasco, eu acho que o Vasco, por mais que esteja
tinha tido esse resultado pior na última rodada, eu acho que sai vitorioso contra o Bragantino, por jogar em São Januário, né, jogar em casa, tem o fator casa que importa, eu acho. E, assim, eu acho que para jogadores, eu acho que tem o Raul, do Bragantino, que é uma boa opção por conta dos desarmes, não por conta de fazer gol, se apresentar bem ofensivamente, mas defensivamente é um jogador muito importante para esse time do Bragantino. O Cano, como o Gui já bem disse, né, é um jogador que está precisando voltar a fazer gols, né? É um jogador que tem um faro de gol excepcional, ele sabe muito bem se colocar, sabe muito bem chutar no gol. Então, é um cara que o Wilson, na última rodada, defendeu tudo que ele chutou, então eu acho que ele tá mordido mesmo, tá querendo fazer gol. E o Leandro Castan, que é um cara que tá sendo muitas vezes poupado, né, por conta da idade, pelo Ramon, mas nessa próxima rodada, com o jogo da Libertadores só na semana que vem, eu acho que essa rodada o Ramon vai botá-lo em campo para jogar contra essa equipe do RB Bragantino. Ok? Então, acho que é isso para essa partida. Passando para a nossa próxima partida, a gente tem um jogo muito interessante. A gente já está nas partidas aqui de domingo, né? Essa de Vasco e Bragantino é a primeira partida do domingo. Para a segunda partida, a gente tem Palmeiras e Flamengo. Um jogo bem esperado e que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer também. Eu estou apostando num placar positivo para o meu time, e eu vou explicar por quê. Por mais que eu, né, critique muito a equipe do Palmeiras, né, por não estar jogando como eu desejo, como grande parte da torcida deseja, eu acho que vai sair vitorioso por conta da situação do Flamengo. Né? O Flamengo está numa situação bem ruim, perdeu de 5-0, né, na Libertadores para o Independente Del Valle. Por mais que estivesse jogando fora de casa, não é um placar razoável para o time que ganhou a última Libertadores, né? E perder para um time fraco ali, fraco, acho que diria tecnicamente, né? Acho que tecnicamente inferior ao Flamengo, corrigindo aí. E tem o fator também que o Flamengo vai perder muitos jogadores porque pegaram Covid nessa viagem aí até a cidade onde eles jogaram a partida né, nessa viagem que eles foram direto para Guayaquil, né? Eles vão enfrentar agora o Barcelona de Guayaquil nessa próxima partida aí no meio da semana da Libertadores. Acho que perderam já 7 jogadores, né? Tem Diego, e jogadores principais, né, do time, né? Tem Diego, Vitinho, acho que o Everton Ribeiro, jogadores de primeiro escalão ali do time principal. Então acho que por conta Isla também. Então por conta disso eu acho que o Palmeiras vai sair vitorioso nessa partida. Jogadores indicados: Vinha, Luiz Adriano e Gabriel Menino são boas opções. Luiz Adriano jogou pouco na última rodada, então pode apresentar um bom futebol nessa próxima rodada aí. O Vinha joga muito, eu acho que é um dos jogadores favoritos mesmo desse elenco do Palmeiras. E o Gabriel Menino desvalorizou muito, então uma boa opção para quem está precisando valorizar aí o time. E você, Gui, o que você acha? Bom, eu discordo de você no placar. Eu coloquei um placar de 2-2, mesmo com todos os algozes e contras que o Flamengo tem do lado dele, né? Tanto na questão do último resultado, né? O Domenech ele está um pouco pressionado, né? A mostrar que ele tem sim o potencial de se manter como dirigente desse clube. Mas por outro lado, o Palmeiras também vai jogar Libertadores, né, nesse meio de semana. Então, eu acredito que, embora o Palmeiras esteja numa situação confortável no grupo dele, ele vai jogar com as melhores peças na Libertadores e vai poupar um pouco para o Brasileirão, assim como o Flamengo também eu espero que faça, né? De nomes, eu também só coloquei nomes do lado do Palmeiras, porque é muito difícil você saber quem vai jogar pelo lado do Flamengo. Então, eu vou repetir o nome do Vinha, como você pontuou. O Vinha é um cara que tem um toque na bola para cruzar que é fantástico. Aquele cruzamento para o gol, né, Veiga. do Rafael Veiga foi brilhante, assim, eu fiquei impressionado. Outros nomes que eu coloquei aqui, o Veron, né, que é um cara que entra com muita vontade, é novo, é veloz,
ele entra para fazer diferença, né? Até uma dica para o Luxemburgo, né? Quem sou eu para dar dica, mas, pô, Luxemburgo, aposta nessa molecada, meu. Molecada. Veja o Cuca. Olha o Cuca lá no Santos. Só molecada, a gente tá, ó. Estamos voando, rapaz. Vamos lá. Você tem um monte de moleque bom aí no banco. Bota os caras para jogar, meu. E, por último, Zé Rafael, que era um cara que no ano passado no Cartola era praticamente todo jogo mitando, né? Então eu acho que é um cara que ele pode fazer a diferença, é um cara que marca bem, que faz desarme, que chega na frente, é um cara completo no meio de campo, né? Então eu apostaria bastante no Zé Rafael nessa rodada. Passando para o próximo jogo, nós temos o Ceará e Goiás, né? Ceará jogando em casa e precisando da vitória, né? Eu coloquei um placar de 2-0 para o Ceará, porque o Goiás ele é um time tecnicamente inferior ao Ceará. O Ceará ele vem com um modelo de jogo muito bem agrupado, né? O Guto Ferreira ele é um cara que coloca o time dele para jogar de uma forma muito organizada, né? Com um meio de campo muito sólido, com volantes bons, com meias de criação bons, né? Então eu aposto bastante no time do Ceará. Então, 2-0 eu acho que está de bom tamanho. E, como apostas, eu colocaria o goleiro Fernando Praz, porque ele negativou bem na última rodada, né? Ele tomou 4 gols, então ele é uma boa aposta para recuperar um pouco de cartoleta. O volante Charles também nesse mesmo pensamento, né? O Charles ele desvalorizou bem nessa última rodada, né? Ele é um cara que faz a diferença no meio de campo, ele rouba bastante bola, ele também apoia bem na frente. E o Fernando Sobral, que é um meia armador, um meia que finaliza bastante, às vezes ele bate falta. Então, essas são as minhas apostas para esse jogo. E eu espero que o Ceará saia vitorioso, né? Porque eu gosto do Verdão, do Vozão, né? Time branco e preto também, né? Então, gostamos dos branco e pretos, né? E você, Léo, o que você acha dessa partida? Perfeito, Gui. Seu clubismo continua vivo e forte aí, até nos times nordestinos. Mas essa partida aí, Ceará e Goiás, acho que você falou tudo, Gui. O Ceará precisa voltar a ganhar, né? O Guto Ferreira, eu acho que é um ótimo técnico, tá conseguindo fazer esse time do Ceará jogar muito bem e tá bem fechadinho o time, tá bem encaixado as peças. Por mais que não tenha nenhum atacante de referência, né? Nenhum atacante que faça diferença ali na frente, tem meias que chegam muito bem ali no ataque, então que são boas opções, né? Você já disse dois deles. Eu vou indicar outro meia que eu acho essencial para esse time é o Vina, né? Que é o Vinícius, um jogador que aparece muito bem, faz gol ali no ataque, né? No meio campo, meio ataque, né? Do Ceará. Vou indicar também o Praz, que é um goleiro que desvalorizou muito, como você bem falou, e pode fazer alguma defesa difícil ali. O Goiás não tem um ataque muito bom, né, tecnicamente muito inferior ao Ceará, então provavelmente não vai assustar muito o gol do Praz. E um cara que eu acabei de falar é o Guto Ferreira, né? Eu acho que é um técnico que vale a pena ser indicado e ser posto aí, porque pode fazer a diferença aí e pode pontuar bem com uma vitória, acho que até fácil, que provavelmente o Ceará vai ter contra a equipe do Goiás. Eu acho que dá para apostar sim nessa vitória. Para nossa próxima partida, nós temos Atlético Goianiense e Botafogo. Atlético Goianiense jogando em casa, né, no Olímpico, vai pegar a equipe do Botafogo que não está vindo bem. A equipe do Botafogo já está figurando ali as últimas colocações da tabela. E o Atlético Goianiense fez uma boa partida, né, jogou muito bem contra o Atlético Mineiro na última rodada, mas não conseguiu a vitória, né? O time tem peças muito interessantes, muito jovens, que tem um grande potencial, só que assim, vai perder a peça principal, que é o Kaiser, né? Eu acho que uma das peças principais, se não a principal, que é um atacante que chuta muito bem no gol, tem um jogo aéreo muito forte, e faz a diferença, né, nessa equipe. Bom, por mais que tem essa perda, né, e a gente não sabe muito bem quando que vai acontecer essa troca, né, quando que ele vai para o Atlético Paranaense. Eu tô indicando um placar de 2-1
para a equipe do Atlético Goianiense, por conta dessa má fase do Botafogo e dessa fase bem melhor, né, do Atlético Goianiense, que tá jogando bem, né, incomoda bastante esses times que jogam mais retrancados, né, tem um ataque muito veloz e muito eficiente, um time bem ofensivo também. E para jogadores que eu vou indicar o Chico, que é um jogador mais experiente da equipe do Atlético Goianiense, né, mas sempre aparece bem ali no suporte do ataque. O Edson, que é um dos volantes do Atlético Goianiense e também é muito importante ali no meio-campo porque ele desarma muito bem e conecta muito bem o jogo ali entre a zaga e o ataque. E eu vou indicar um jogador do lado do Botafogo, que é um jogador que eu gosto bastante, que é o Honda. Por mais que ele não pontue, às vezes, muito bem nessas rodadas, né, no Cartola FC, eu acho que ele é uma boa opção porque ele desarma, né? E é um jogador que chuta muito bem, então dá para contar, às vezes, com um chute de fora da área dele ali, um chute que incomoda o goleiro. E também, às vezes, pode fazer um gol, né? Então, pode ser uma opção para quem está buscando aí algum gol por parte da equipe do Botafogo. E você, Gui, o que você acha? Bom, eu concordo com você na questão da vitória do Atlético Goianiense sobre o Botafogo. Né, o meu placar é de 1-0. Né? Eu coloquei esse 1-0 porque o Botafogo ele é um time, juntamente com o Palmeiras, eles são os times que mais empataram nesse Brasileirão. A diferença é que o Palmeiras, quando ele não empata, ele ganha. O Palmeiras ainda é um time invicto. É impressionante, mas é um time invicto. E o Botafogo, por outro lado, quando ele não empata, na maioria das vezes ele perde. Né? Então, e ele só está empatando esse monte de jogo por conta do Gatito Fernandes. Porque a defesa do Botafogo é uma mãe para os outros times, muito visto pelo time do Santos. Se não fosse o Gatito Fernandes e a péssima pontaria de Raniel, né, o Lucas Lourenço também errou gol também, o Caio Jorge, que, pelo amor de Deus, eu tô coçando com esses atacantes do meu time, mas enfim, Revolta. gente, fogo o negócio. E por conta disso, a gente não conseguiu sair com a vitória, né? Mas o Botafogo é uma mãe e o Atlético Goianiense ele tem uma proposta ofensiva muito boa, como você já bem falou, e de jogadores para escalar. Eu concordo com você só no Chico, né? E eu vou colocar só ele como uma aposta, porque eu acho que não vai ser um jogo também de muita criatividade, de muitos lances claros. Eu acho que ainda assim, pelo nível técnico de ambas as equipes, embora o Atlético seja um pouco mais correria, eu acho que vai ser um jogo bem morno, bem apático e com no máximo um gol, né, na partida inteira. Né? Então, se não for 1-0 para o Atlético Goianiense, eu acho que no máximo vai ser 1-0 para o Botafogo, mas eu aposto mais 1-0 para o Atlético Goianiense nesse jogo. Né? Partindo agora para o jogo que mais me interessa dessa rodada. Ai, como eu quero que esse meu time ganhe. Por favor, vamos ganhar, vamos ganhar. Ai, Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. Vai ser um dos poucos jogos do Santos nos próximos jogos que a gente tem, que vai ser em casa, né? Depois a gente tem uma maratona de jogo fora, né? Então o Santos tem que aproveitar essa oportunidade e se fazer superior ao Fortaleza, né? O Fortaleza, que é um time tecnicamente inferior, embora seja muito bem treinado pelo Rogério Ceni, né? Eu aposto num placar de 2-0 para o meu Peixão. Né? Eu acho que o Santos está mordido tanto pela Libertadores quanto pelo Brasileirão. A gente está empatando muito, a gente está parecendo o Palmeiras, e eu não gosto de parecer com o Palmeiras, eu gosto de parecer com o Real Madrid. Então vamos fazer que nem o Madrid, vamos ganhar o jogo, né? E eu aposto um 2-0. De opções do Santos, eu vou colocar o nosso zagueiro monstro Lucas Veríssimo, que tem representado muito bem. Ele é um cara que pontua bem no Cartola, né? Ele vai muito bem para frente, ele jogadas aéreas, ele cabeceia muito bem, né? O nosso lateral Felipe Jonathan, que apoia bastante no ataque e recentemente começou a marcar muito bem. Então, o Felipe Jonathan se tornou uma ótima opção para o Cartola. E o nosso atacante ponta Soteldo, né, que não jogou a última partida e que eu acredito que vai entrar com vontade, vai entrar
querendo mostrar que ele é o cara, que ele merece a 10 do Santos e que a gente precisa retomar o bom futebol e as boas pontuações aí no nosso Campeonato Brasileiro. E o que você tem a dizer sobre o jogo do meu Peixão, Léo? Bom, depois desse palpite acalorado, né, clubista do Gui, acho que não tem mais nada muito para falar. Eu também tô apostando no placar de 2-0 pro Peixe. Eu acho que o Santos vem melhor, né, por mais que eu gosto muito, né, do estilo de jogo e da qualidade que o Rogério Ceni tem apresentado, né, para o futebol brasileiro. Eu acho que é um cara que traz ideias novas e consegue realmente fez um time muito forte no Fortaleza, né? Esse time do Fortaleza tem peças que são muito interessantes e são muito bem utilizadas por ele. Mas mesmo assim, eu acho que o time do Santos tem um time superior, tem peças muito mais que fazem muito mais a diferença. Então, eu estou apostando na vitória, né, do Santos. E de destaque aqui, eu vou dar destaque para o Marinho, obviamente. Acho que o Marinho, por mais que não tenha ido tão bem nessa última rodada, fez só quatro pontos, né? O Marinho, quando vai mal, ele faz 4 pontos. Mas ele tem a melhor média do brasileiro, né? É um jogador muito bom. Deu uma desvalorizada agora, então para quem tá precisando de cartoleta, né, e tá precisando de uma boa pontuação, pode botar o Marinho no seu time, que é certeza de pelo menos ali 4, 5 pontos para cima, né? É um jogador muito importante para a equipe do Santos. Acho que o João Paulo é uma boa opção também, pensando aí no saldo de gol. E o Cuca. Acho que o Cuca é uma boa opção também, porque é um técnico que tem apresentado que consegue ainda fazer um time competitivo no campeonato, no futebol brasileiro, né, em si. E pegou esse time do Santos que não tem tantas peças, vamos dizer, não tem um atacante de referência, né, não tem um jogador super fora do normal, e está conseguindo fazer esse time jogar muito bem, né, com as peças que tem, com os jogadores jovens que tem. Então, é uma boa opção também para esse jogo. Bom, passando para a nossa última partida, a gente tem Fluminense e Coritiba, um jogo que vai acontecer lá no Engenhão. Fluminense vai pegar, acho que vai ter um jogo até fácil, né, em teoria, porque eu acho que o Coritiba, por mais que tenha ganhado nessa última rodada, né, com o Vasco, não jogou bem a partida. Tem jogadores de um nível técnico baixíssimo. Acho que o Robson é um dos piores atacantes desse Campeonato Brasileiro. Só os gols que ele fez na última rodada, cara, ele isolou todos os chutes que ele tentou, ele isolou a bola, todos. Então, realmente, é difícil apostar nesse time do Curitiba, mas o futebol às vezes é, prega essas surpresas pra gente, né? Mas eu tô apostando no Fluminense, então, um placar de 2-0. Eu acho que o time do Fluminense vem encorpado, vem melhor para essa partida, por mais que não tenha tido um resultado tão positivo nessa última rodada. E tem o retorno do Nenê, eu acho que o Nenê não jogou essa última rodada, se não me engano, e volta aí para a equipe, figura no time principal e pode ser também uma peça importante aí para a vitória do Fluminense. Inclusive, ele é minha primeira aposta para essa partida. Outro jogador importante é o Calegari, um jogador novo, mas é um jogador muito veloz, é da base do Fluminense, né? E ele tem feito partidas muito interessantes, né? É um jogador que merece o lugar que está. Então é uma aposta interessante, pensando em assistências, né? E em desarmes também. E né, a última pessoa que eu vou dar dica aqui é o Odair Hellmann. Tá cheio de técnico, né, para dar dica aqui. O Odair Hellmann é uma boa opção também, pensando nesse resultado positivo para a equipe do Fluminense. E você, Gui, o que você acha dessa última partida aí do Brasileirão? Bom, eu concordo com você também numa vitória do Fluminense, né? Acho muito difícil o Coritiba sair com um resultado positivo, né? O Coritiba é um time que ele vem uma crisezinha, porque não sei se você chegou a ver, mas o Sassá ele foi demitido do clube porque ele estava fazendo uma aglomeração, ele
filmou uma aglomeração, que ele estava presente, então ele foi jogado de lado, ele foi demitido do clube, e eu acho que existe hoje uma instabilidade dentro do elenco, os jogadores não estão muito felizes com o momento do time, e o Fluminense tem tudo para aproveitar disso, né, e se fazer superior, né? Como eles vieram de um resultado negativo, eu acho que jogadores do Fluminense nessa rodada são uma ótima aposta. Eu acho que você tem tudo para recuperar patrimônio nessa questão. E as minhas apostas são o Nenê, que nem você disse também, o Nenê não jogou a última partida, né? E o Nenê foi um cara que na rodada anterior a essa que ele jogou, ele mitou, ele fez 2 gols, então o Nenê, ele é uma boa aposta, né? Ele é um cara que bate as faltas, que bate os pênaltis, que bate escanteio, né? Então, ele é um cara que assistência ele dá direto e ele também chuta bastante no gol e sofre faltas. Então, ele é uma ótima aposta. Eu apostei também no Hudson, ex-São Paulo, né? No São Paulo, o Hudson era um cara que fazia muita falta, que tomava muito cartão, mas agora no Fluminense eu acho que ele recebeu bons toques aí do Odair Hellmann e ele acabou se tornando um volante um pouco mais elegante, lembrando, não igual, mas lembrando o Renato naquela época do Santos ali, né? Um cara que faz desarmes mais limpos, que rouba bem as bolas, então o Hudson é uma boa opção por conta desses desarmes realmente. E o próprio Odair Hellmann, como você bem falou, né? Ele é um cara que arma bem a equipe e que tem tudo para fazer uma boa pontuação, né? E trazer cartoletas para você, porque ele não foi bem na última rodada, né? Então, 2-1 para o Fluminense nessa última rodada. E esses são os nossos palpites, né? Perfeito. É isso. Ficamos por aqui. Mais uma rodada, mais um bolão do Brasileirão aqui para vocês. Um conteúdo exclusivo do canal do Esquema Tático. Se você curtiu esse episódio aqui, dê o seu like, por favor. Ajuda bastante. Se você gostou pra caramba, vai lá e compartilha com seus amigos, compartilha com os familiares, compartilha com quem você quiser, com o porteiro, com todo mundo, que, a gente precisa desse apoio, precisa desse seu apoio. Vai lá, se inscreve no canal, tem muito conteúdo legal aí. Entra no blog do canal do Esquema Tático, tem muito conteúdo também lá. A gente sempre posta as coisas no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então, se você precisa acompanhar em algum lugar, poxa, não quero botar o sininho aqui do YouTube, não tem problema, a gente posta lá no Facebook, nas redes sociais, enfim, você acompanha todo o nosso conteúdo por lá também. Eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana aí, um ótimo fim de semana, uma ótima rodada para todos nós. A gente está precisando de uma rodada, os cartoleiros estão precisando de uma rodada positiva, né? Uma rodada que a gente bata aí mais de 60, 70 pontos. Então, uma boa sorte para todo mundo. Eu fico por aqui, um grande abraço, boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem está vendo esse horário, está vendo em diferentes horários, e tchau. É isso aí, Léo. Queria agradecer a você por essa gravação. Agora a gente não gravou tão na madrugada assim, né? Como gravávamos de costume, mas ainda assim estamos gravando de madrugada. Né? Eu queria fazer uma colocação que hoje eu estou com a camisa 10, que na época dessa camisa aqui, quem vestia era o Kleber Pereira, né? Que foi um cara que morreu no acidente da Chapecoense, né? Um cara louvável, uma pessoa muito do bem, que acabou nos deixando muito jovem, né? Então, em homenagem a ele, estou com a camisa número 10 do Santos, na época que ele jogou no Peixão e jogou muito bem, né? Ademais, só queria agradecer a você que está nos assistindo até esse momento, né? Desejar, que nem o Léo desejou, uma ótima semana para você, dizer que, como profissional da saúde, eu acredito que a vacina esteja muito próxima, né? Então, pensamentos positivos para todo mundo, né? Logo iremos sair desse momento. Um forte abraço a todos e tchau!